Salve pessoal, tudo certo? O tema de hoje é militante de esquerda. Qual é a essência do militante, qual o seu papel? Nós vamos tratar do que move o militante político. E nos dias de hoje é bom diferenciar bem o que é um militante de esquerda, porque existe um outro, tentam comparar, porque militante é portador de uma nova sociedade. Militante é aquele que defende aquilo que ainda está por vir, aquele que defende a igualdade. Militante nunca foi alguém que queria voltar ao passado, né? Geralmente, quem luta pela causa ambiental, quem luta pela causa da criança e do adolescente, militância está vinculada a isso, né? A defesa de direitos, a defesa de condições de igualdade para outras pessoas, né? Então, militância, na verdade, sempre tinha a ver com isso, mas ultimamente surgiu esse militante de direita, vamos chamar assim, que é muito estranho, porque é alguém que abre mão do seu tempo para tentar destruir alguém, né? Enquanto que militância, vamos dizer agora de esquerda, não. Então nós vamos tratar isso, vamos demonstrar e por que tem sido tão atacado esse termo militante, talvez tão atacado quanto ideologia. O termo ideologia também foi deturpado muito, e eu acho que o de militante também, justamente por isso, por essa relação que os dois têm. E descaracterizar o caráter político da ação, porque nada mais é que tentam fazer isso com o militante, né? Tentam deslegitimar a militância, criando outros termos que, na verdade, estão embutidos dentro do termo militante, mas para tentar a questão partidária, tentar afastar a questão política e ideológica. Então, nosso tema de hoje é esse, militância. Aí, no primeiro bloco, nós vamos tratar da essência do militante, dos porquês, né, de uma pessoa doar parte do seu tempo para algo maior e quão bonito isso é. E depois, no segundo bloco, vamos tratar das responsabilidades, porque também o militante político tem sim suas responsabilidades, que envolve uma ação ética e envolve formação política. E dentro disso sempre eu vou buscar destacar a dimensão individual e a dimensão coletiva da questão da militância. E no final, no terceiro, eu faço uma conclusão destacando os pontos principais para fechar esse tema. Vamos lá, pessoal? Vocês já devem ter escutado os termos voluntário, agente de transformação, empreendedor social, promotor de causas, participante ativo, colaborador, voluntário, ativista. Vejam, são formas de termos usados pela grande mídia, pela imprensa no geral, para destacar aquela pessoa que defende alguma causa, que tenta resolver, um agente transformador e aquele que tenta transformar a realidade social, dizem alguns. Um empreendedor social é aquele que empreende, um esforço para transformar a sociedade, a realidade social. Vejam, todos esses termos estão dentro de militante. Militante político é aquela pessoa que, ao se deparar com uma injustiça, ao se deparar com a desigualdade inerente ao capitalismo, ele se organiza, toma conhecimento da sua realidade, se organiza para transformá-la. E, ao longo da sua vida, abre parte, mão de seu tempo e doa o seu tempo para essa causa. E veja, aqui já de imediato é importante dizer uma coisa assim, a grande maioria dos militantes políticos não tem cargo em governos, não tem cargo em partidos. É outra coisa que tentam fazer. Eu já fui cargo de confiança, eu já trabalhei
na assessoria parlamentar, então tive muito contato com isso e sei que a grande maioria, e foi só por um período da minha vida, bem curto inclusive, mas assim, a grande maioria não é remunerada para isso. Na verdade, a grande maioria dos militantes políticos se dedicam de forma voluntária. Essa é muito tranquilo e tem que ficar registrado. Então, destacado isso, o importante da militância é isso, né? É a pessoa ver e com a sua sensibilidade, com a sua visão de mundo, de inclusão social, se depara com a injustiça e diz, não, eu vou transformar isso, eu vou ajudar a transformar, a melhorar. Porque poderia resolver isso na questão da caridade. Muitos fazem isso, inclusive. Dão um pouquinho disso aqui, dão uma esmola ali. Mas não, o caráter da militância política é transformador. Ele quer que aquela pessoa saia daquela condição. Esse papel, essa é uma das essências de ser militante. Eu não quero que ele fique ali toda semana, eu estou bem, e aquela pessoa está lá, eu dou um pão para ele, eu dou uma coberta. Claro que é importante doar coisas, não tem problema nenhum, mas esse ato de caridade não transforma a vida daquela pessoa. O militante político traz em si a mesma solidariedade que uma pessoa que doa uma comida, mas a gente quer mais. A gente quer que aquela pessoa se liberte, que não precise da ajuda de mais ninguém, não precise mais disso, que ela consiga e tenha sua autonomia. Por isso atuamos nos movimentos sociais, o movimento luta pela moradia, para que ela tenha moradia, para o movimento negro, que a questão da negritude seja respeitada, tenha igualdade social, a questão do direito das mulheres. A militância política é isso. E o militante, ele entende que isso só vai mudar, a desigualdade só vai acabar se nós construirmos uma outra sociedade. E esse é o grande caráter, é unir a questão específica, a desigualdade, a questão salarial, o sindicato, a questão da moradia, a questão racial, a questão de gênero, a uma luta maior. Não basta ficar dentro do capitalismo, diz o militante, tentando minimizar isso. Nós temos que transformar o capitalismo para que aquela mazela não exista mais. Por exemplo, não há como tratar da questão racial sem questionar o capitalismo. O capitalismo brasileiro foi estruturado em cima da mão de obra escravizada. Então, só falar da questão da representatividade é importante, mas a representatividade não muda a vida concreta das pessoas. Então, nós precisamos ir além, construir uma sociedade realmente igualitária. Vejam, isso difere. É isso que tanto assusta o sistema, o militante, e por isso que atacaram e tentam dizer que a gente é raivoso, apresentam nas imagens do militante com aquela pessoa, e não existe nada mais belo do que ser militante, porque tu quer, na verdade, salvar a pessoa, tu quer ajudar aquela pessoa, que ela se liberte, que ela se transforme e tenha uma vida digna, que todos tenhamos. Essa é a essência de ser militante. Então temos uma esperança, isso é um sentimento do militante, uma esperança num mundo melhor, e uma dedicação, a dedicação a construir esse mundo melhor. Para isso o militante se organiza, essa é a dimensão, vejam, a dimensão individual, a tomada da consciência, tomar contato com a desigualdade. E depois tem a dimensão coletiva, onde a pessoa se estrutura, pensa, se organiza e diz, para onde eu vou? Vou para os movimentos sociais, vou para a associação, vou para o sindicato. E, com o tempo, eu vou para o partido político, que é aquele que acaba sendo o militante coletivo, né? O militante individual é a pessoa e o militante coletivo é o partido que acaba congregando os diversos movimentos e, a partir das particularidades desses diversos movimentos, o partido pega e organiza tudo e dá um sentido político para isso, para a grande transformação. Une a partir de todas as partes específicas, une através de um projeto coletivo. Essa é a grande questão que une entre a ação individual e a ação coletiva. Então, veja, entendido o que é um militante político, o que ele representa, o que ele faz, por que ele se organiza assim, por que ele faz. Vamos agora, que é a parte bonita de entender, e é importante destacar ela, agora no próximo bloco nós vamos tratar das responsabilidades do militante político. Esse
O que o militante tem que se diferenciar? Ou não precisa se diferenciar? Agora nós vamos ter que tratar das responsabilidades também, né, gente? Porque, assim, como eu falei no início, assim, o militante é portador de uma sociedade nova, uma sociedade justa, igualitária, que trata as pessoas com dignidade. E como é que tu vai construir isso desrespeitando as pessoas, tratando as pessoas como desiguais, tendo uma postura machista, uma postura preconceituosa, uma postura elitista? Vejam, não dá. A questão ética para nós é importante desde agora. Teve um período no movimento social, há um tempo atrás, no movimento social, não no movimento partidário, que se dizia que a questão da mulher a gente vai discutir depois. Primeiro nós temos que discutir o socialismo, que é a questão mais importante. Depois a gente vai tratar das outras questões. Não existe isso, gente. Nós vivemos uma sociedade capitalista onde nós mesmos estamos impregnados com preconceitos, com condições, com uma visão de consumo, uma visão machista. Nós temos que nos superar e ficar afastando questões com justificativas políticas não dá para aceitar. O militante tem sim, desde agora, que ter uma postura ética de respeito na sua atuação política, e isso envolve a relação entre as demais forças políticas, inclusive. Aquele cara que não cumpre um acordo, aquele cara que vai fazer um debate, um congresso, ataca, usa de forma pejorativa para atacar alguém do seu próprio campo político, porque tem que ganhar aquela eleição. A gente tem que superar isso. E isso, infelizmente, existe uma lógica de disputa muito grande e que isso afasta as pessoas. E isso não é romantismo. Nós não temos como, nós temos que ser coerentes com aquilo que falamos. Não pode ter diferença entre prática e entre discurso e prática. Então, a dimensão ética, sim, tem que estar vinculada à nossa ação política. E nós temos que ter capacidade crítica no movimento social que atuamos, aonde não deixar que determinada pessoa desvie dinheiro da entidade que a gente está participando e denuncie, e critique, e combate esse tipo de postura. Veja, a militância, porque não é fácil construir uma sociedade nova. O militante político, por isso a importância do militante político. O militante político, do ponto de vista individual, também tem que saber se colocar individualmente, não é só a partir do partido. Porque o partido erra. Nós vimos isso, muitos erros, e isso afasta pessoas. E o que a gente precisa é agregar de novo pessoas em torno de um projeto inclusivo, um projeto que dignifique, que respeite e que trate o ser humano e a coisa pública, os movimentos sociais, não como uma coisa privada. Não. Nós temos que saber construir isso de forma coletiva, dando a dimensão ética para a nossa atuação. Isso é uma situação muito importante, gente, e que tem que fazer parte da nossa atuação desde já. Isso que vai diferenciar. Porque as condições objetivas, quando a gente fala condições objetivas, está falando da miséria, da exclusão. Vejam, só a miséria e a exclusão já está aí. Só que não basta, tanto que até hoje nós não fizemos a transformação que a gente defende. Só a questão objetiva, só a desigualdade não resolve. Porque a pessoa toma consciência, mas não sabe o que fazer ainda. Nós temos que ter a questão subjetiva. A questão subjetiva é o projeto, é a concepção ideológica, são as coisas, o entendimento que a gente precisa transformar. E como o povo vai, como o bobão, como a galera da periferia vai confiar na gente se nós não temos coerência? Se nós, militantes políticos, não somos duros com combate à corrupção, por exemplo, ao desvio de dinheiro público de uma associação. A gente sabe que tem gente que desvia dinheiro, de sindicatos, e a gente não pode ser conivente com esse tipo de coisa. Então, a dimensão ética é uma coisa que tem que estar na primeira ponta da cabeça dos militantes políticos. Então, a outra situação é a questão da formação política. A formação política, não há como transformar a realidade sem conhecer a realidade. E a realidade é complexa, ela se apresenta porque o capitalismo faz com que pareça tudo ser normal, parece que as coisas sempre foram assim, e não são. A sociedade, a realidade atual, ela é uma construção histórica, uma construção social e que se desenvolve ao longo do tempo, a partir da atuação dos seres humanos. Então, essa atuação
tem que ter lastro teórico, ela tem que estudar. Por isso que o canal A Questão Política, ele é um canal de formação. Né? Eu tento trazer temas importantes, tratar de outras coisas, assim, de forma de temas, diversos temas, mas sempre com uma questão, a questão da formação política. Esse é o mote principal. Inclusive, se tu não te inscreveu, vejo, se tu é um militante, é tarefa, te inscreve. Clica aí no botãozinho, te inscreve no canal, divulga o canal, porque isso é uma forma de ação política também. A militância isso se apresenta de várias formas, gente. Essa aqui é uma forma. Eu estou no domingo de manhã, às 8 da manhã, gravando um vídeo para debater uma questão que eu acho importante. Então, a tua contribuição, do ponto de vista da militância, é te inscrever no canal e fazer a tua formação política também. Por quê? Porque transformar a realidade requer isso. Então, a questão ética e a questão da formação política são duas responsabilidades. E isso envolve essa esfera individual e a coletiva. Porque muitas vezes, se um partido não te deu formação, busca formação. Às vezes na correria, às vezes... Porque, como eu disse antes, o partido às vezes erra, né? Porque é feito por dirigentes, por pessoas. E se tu não tem formação, tu vai virar massa de manobra. E isso não dá. Isso tu deixa pro gado. O que nos diferencia do gado é justamente a nossa capacidade de análise crítica e de entender o que está acontecendo. Não cair no discurso oficial da mídia burguesa, mas também cuidar com os discursos quando a coisa acontece errada dentro do nosso próprio meio. Porque às vezes a esquerda erra, né? Nós não somos deuses, nós somos pessoas e com defeitos e temos que, inclusive, para contribuir com o coletivo, temos que ter a nossa formação. Por isso que digo, formação política é um pilar importante de qualquer militância política de esquerda. Então, gente, militância política é isso. É um compromisso ético, é uma esperança em um mundo melhor, mas também é dedicação por esse mundo melhor, é uma tomada de decisão individual que busca transformar a questão coletiva, que se indigna com a exclusão, que se indigna com a miséria, que não quer que o ser humano viva em situação de degradação, que a gente quer e a gente doa parte do nosso tempo para construir algo melhor. Se organiza nos movimentos sociais, tenha uma postura ética no seu dia a dia, com respeito, tratando com dignidade as pessoas, reconhecendo a limitação e ajudando os companheiros a evoluírem, cuidando das suas limitações para também tentar evoluir. Cuida da sua formação política. Então, tem a parte bonita, tem a parte da responsabilidade, tem a parte individual e a parte coletiva. Transformar a realidade exige dos militantes compromisso ético, formação política, uma indignação, mas uma indignação com lucidez, para não rezar em frente de pneu, né? Então, vejam, é isso que nos diferencia do gado, gente. É querer um mundo melhor, mas também se tornar melhor enquanto pessoa, para ajudar que a sociedade evolua. Gostaram do vídeo? Se inscrevam no canal e divulguem. Forte abraço!